Então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Eis a Questão. Eu me chamo Vivian e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa novela de Dostoiévski, Noites Brancas, mais um vídeo para nossa playlist lendo toda a obra de Dostoiévski, então aguardo vocês depois da vinheta. Bom, então esse aqui é mais um vídeo da nossa playlist aqui do canal Lendo Toda a Obra de Dostoiévski. O último livro foi A Senhoria, ou A Dona da Casa, né? Mas na tradução da Editora 34 foi A Senhoria, que foi um livro, assim, que, como eu disse pra vocês no vídeo, eu não me identifiquei muito, que eu achei, assim, que Dostoiévski não foi Dostoiévski naquele livro, ao contrário de Noites Brancas, que já é um livro que eu gostei bastante. Mas, como a gente tinha visto em relação ao contexto do autor, o livro A Senhoria também não foi recebido bem pela crítica, né? Principalmente ali pelo grupo de críticos relacionados ao Bilinski, né? Que eles defendiam ali uma literatura mais realista, mais naturalista. E esse livro aqui do Dostoiévski não vai ser diferente, né? É um livro muito mais idealista, é um livro que se aproxima muito ali do romantismo idealista. Aqui a gente tem a história do sonhador, que no vídeo passado sobre a senhoria a gente conversou um pouco sobre a questão desse sonhador, desse arquétipo, desse personagem tão característico, que a gente vai ver muito durante esse período na Rússia, né? Vários autores vão fazer aí o seu sonhador. E o sonhador, como a gente tinha conversado no outro vídeo, o sonhador, geralmente nos outros autores, ele é aquela pessoa que ele não se identifica com o mundo real, ali com a realidade, e ele tem ali o seu mundo próprio, né? Ele tem ali, geralmente é uma pessoa mais introspectiva, que não se relaciona muito com as outras pessoas e com o mundo exterior. Mas nas obras dos outros autores, a gente vai ter um final que geralmente esse sonhador, ele vai se refugiar na fantasia. Ele vai criar um mundo para si e vai se fechar naquele mundo, já que ele não se identifica com a realidade. E no Dostoiévski a gente vê um final mais diferente das outras obras que geralmente eram vinculadas por esses outros autores. A gente vê que o sonhador de Dostoiévski, ele é um personagem que ele vai, no final, se perder. Então, ele já não tinha contato com o mundo exterior e a partir do momento que ele tem, ele se perde completamente. Então, ele não vai criar um mundo de fantasias onde ele possa ser feliz, onde ele possa se identificar. Ele simplesmente vai perder o sentido. Ele perde o sentido da vida, ele perde o sentido da sua existência e ele vai se perder até com relação aos seus próprios sonhos, né? Então ele realmente ali se vê sem nenhum parâmetro, sem nenhum sonho, ele acaba perdendo o sentido realmente, né? E é o que a gente vai ver aqui, infelizmente, na Noites Brancas. Noites Brancas eu achava que seria um livro romântico e com um final feliz, né? Mas já adianta aqui pra vocês que o final dele não é tão legal assim. Aqui a gente vê a história desse sonhador que ele em um belo dia sai da sua pensão e, como era de costume dele, ele ficava observando ali Petersburgo, as pessoas. Só que ele sai durante ali o período do verão de Petersburgo, onde as pessoas ali da cidade geralmente vão para os campos, né? Vão para a área mais rural. E aí ele percebe que muitas das pessoas que ele era acostumado a se encontrar ali durante as suas caminhadas, longas caminhadas que ele tinha o costume de fazer ali em São Petersburgo, ele não encontra mais aquelas pessoas. E tudo ali que ele era tão acostumado a ver, aquela rotina, onde aquelas pessoas estavam, onde como elas trabalhavam, não estão mais daquela forma, porque as pessoas não estão mais ali. E aí ele se sente triste, ele sente assim, como se o local onde ele pertencesse não estivesse mais ali, né?
Mas aí, durante essa caminhada, na volta para sua casa, ele acaba se encontrando com a moça, a Natchenka, né? E ela tá chorando ali. E ele acaba conversando com ela. Eles ali, durante 4 noites, vão conversar, vão trocar a história de cada um. Então, o sonhador, ele vai contar a sua própria história. E é engraçado que depois que ele conta, porque basicamente ele não viveu, né? Ele já é um rapaz, mas que ele só ficava ali enfurnado dentro de casa, sem contatos exteriores. E a Nashenka, ela é a primeira pessoa com quem ele realmente está estabelecendo ali um laço afetivo. E ele conta a história e ela até diz pra ele, é sério que você viveu assim? E ele diz sim, isso não é nada bom pra mim, né? E ela concorda. E aí a Natchenka conta a história dela pra ele, né? A Natchenka, ela é uma moça órfã que está vivendo ali com a sua avó. E a avó dela é meio cega, então a avó dela, pra segurar ali ela pertinho dela, acaba amarrando uma linha nela, na Natchenka, e nela mesma, para evitar da Natchenka fugir para outro lugar ou fazer alguma coisa errada, enquanto a avó dela fica ali costurando, né? E aí até que eles recebem, elas duas recebem um rapaz que aluga um dos quartos ali da casa onde elas vivem. E a Natchenka acaba se apaixonando por esse rapaz e ela conta essa história toda para o sonhador, enquanto o sonhador ele já tá ali perdidamente apaixonado por ela, né? No início, até quando eles vão começar a conversar, a Natchenka pede para que ele não se apaixone e ela vai repetir isso durante a conversa, aquelas noites. Até existe um determinado momento em que ela vai dizer que ficou triste porque ele não se apaixonou por ela, mas ele já estava apaixonado, ele só ainda não tinha se declarado, né? E então, esse rapaz que ele aluga um dos quartos ali na casa onde ela mora com a avó dela, ele acaba se compadecendo de certa forma ali da situação dela, de ela ficar ali presa na avó dela e não ter contato com o mundo exterior, não sair, não se divertir. Ele acaba convidando elas, as duas, né, pra ir no teatro com ele, elas vão, e a cada dia a Natchenka fica mais apaixonada por ele. Até que um momento ele diz que vai ter que ir embora. E aí ela vai e corre desesperada ali, pede pra ele, acaba se declarando, ela toma a atitude de declarar o seu amor por ele e pede pra que ele leve ela, não a deixe só, né? E ele acaba prometendo pra ela que vai voltar pra buscar ela, mas que no momento ele não pode fazer isso porque ele não tem com que se sustentar, ele não tem condições de casar, né, e de realmente cuidar dela, mas que ele vai voltar e quando ele voltar, ela vai saber, né? E a Natchenka, ela fica ali durante um ano esperando, né? Ele promete para ela que com um ano irá retornar. E é justamente no final desse um ano que ela acaba se encontrando com o sonhador. Então, por isso que ela tava chorando, né? Porque ela tava achando ali que aquilo foi uma mentira que ele contou para ela e ela tava ali desenganada, né? E ela acaba contando essa história pro sonhador. E o sonhador, ele se compadece dela, mas ao mesmo tempo fica muito triste porque ele está apaixonado por ela e vê que o coração dela já pertence a outro, né? E a gente vê que no final ele acaba se declarando para ela. Na verdade, ela pede a ajuda dele para que ele vá atrás desse rapaz, de umas pessoas. Ele vai levar a carta dela, uma carta dela para outras pessoas, para que essas pessoas deem essa carta para esse rapaz, né? O que prometeu para ela que voltaria. Mas eles ficam ali sem respostas. E até o final, atenção, spoiler, a partir de agora eu vou dizer o final, tá? Vou deixar aí na tela 1 minuto para você passar e não ter spoiler do final. Mas a gente vê que ela acaba se, de certa forma, desenganando porque ela não obtém resposta. E o sonhador, ele vai atrás, tenta ajudar ela, mas esse rapaz, ele não dá nenhuma resposta, ele não dá as caras. Até que na última noite a gente vê o sonhador se declarando para ela, ele declara o seu amor. E de certa forma, como ela já tinha assim se desiludido de que o amor dela, o amor, quem ela realmente queria, não iria voltar, ela acaba dizendo para ele, olha, vem morar com a gente,
eu aceito você e tal. Mas aí, quando já tava tudo acordado, quando o sonhador ele tava ali vendo o seu sonho ali se realizando, o rapaz, ele acaba retornando, eles veem ali a figura na frente deles e ela, sem pensar duas vezes, corre e abraça ali o amor dela, né? E o sonhador fica ali sem reação. Ela acaba ainda voltando, dá um beijo nele. E ali ele entende que realmente o coração dela era do outro e que ali era um amor impossível, um amor que para ele não iria se realizar. Então ele volta para casa e a gente vê aqui no final que ele acaba sabendo, né? Ela manda uma carta para o sonhador em que ela diz que eles vão se casar e que não é para ele esquecer dela e tudo mais. E aí o livro acaba dessa forma, é bem triste, mas no final o sonhador, ele quer que ela seja feliz, né? Ele fica triste, mas ele diz que quer que ela seja feliz, que ela sinta essa felicidade, que ele não quer atrapalhar ela, de certa forma se metendo ali como um amigo na vida dos dois, né? Então, enfim, esse vídeo ele foi breve, é um livro bastante interessante, apesar de não ser ali como um Crime e Castigo, como os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, mas aqui, em comparação com os outros livros, eu já notei mais ali uma perspicácia de Dostoiévski, ele já estava ali pegando mesmo a escrita do jeito que ele iria ali levar para o resto da sua vida, né? Ao contrário do livro A Senhoria, que a Senhoria eu realmente, assim, não consegui aproveitar bem aquela leitura. Então, recomendo bastante esse livro aqui para vocês. E até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, comentar o que vocês acharam, se vocês já leram o livro. E é isso, até o próximo vídeo.